Mas no meio de cantos estranhos, momentistas e circunstanciais, surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. O Conexão Rural hoje está lançando um novo produto. É o podcast Vozes Rurais. E para começar bem e estrear bem, nós vamos falar sobre um assunto que domina também o meio rural, que é o cooperativismo. Nós recebemos hoje aqui, nesse estúdio de podcast, feito especialmente para isso, pela Rádio Acústica, a coordenadora de relacionamento do Sicredi Interestados, a Raquel Machado dos Santos. A Raquel, que é jornalista, colega, e também Relações Públicas, formada pela UCPEL, pós-graduada em Comunicação Organizacional e Mercadológica pela mesma UCPEL, e também pós-graduada em Gestão Estratégica de Pelotas, pela UBRA. Especialização em Arte de Fazer Negócios. Fez Faculdade de Direito de Santa Maria, Fadismo e Sonata Academy. 21 anos de Sicredi. Aliás, nós vamos falar, e se nós temos que falar de cooperativa de crédito, necessariamente nós temos que falar do Sicredi. O Sicredi que começou lá em Linha Imperial, interior do município de Nova Petrópolis. Já tem 122 anos. Naquele longínquo ano, ainda do século passado para cá, o crescimento foi enorme. Hoje são 2.700 agências no Brasil, com mais de 8 milhões de associados. 21 anos de Sicredi, Raquel, já dá e já deu para conhecer um pouco tanto do cooperativismo como também do próprio sistema. Bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por estar estreando conosco. Que legal. Muito obrigada, Alex, pelo convite. Fiquei muito honrada de ser a primeira convidada aqui desse programa lindo, que eu tenho certeza que vai progredir e trazer muito crescimento aqui para toda a região de Camaquã. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Nos fale um pouquinho dessa tua trajetória. Vamos começar por essa tua trajetória, porque 21 anos atrás muita coisa muda, né? E eu tenho certeza que esse número que nós temos hoje, por exemplo, que a gente colocou aqui, de agências e associados, era bem menor, né, Raquel? Com certeza. E a gente fazendo uma retrospectiva toda, né, de como era antigamente, do tempo dos disquetes, de ter que todo mundo parar as atividades na agência para fazer a atualização dos computadores, carregar todas as propostas no disquete no final do dia. Então, são muitas mudanças que a gente teve, né, nos últimos anos, principalmente. Foram muito rápidas essas mudanças, né? Mas acompanhei, então, esses 21 anos da trajetória da nossa cooperativa, que o ano que vem completa 40 anos, né? Então, metade dessa trajetória eu já acompanho. Me formei em jornalismo, então, né? Somos colegas e fui trabalhar na área de comunicação da cooperativa, que não existia ainda, né? Então, fui contratada inicialmente para criar essa área de comunicação e fiz tudo desde o início, criação de um plano de ação, diagnóstico com os colaboradores, e fiz toda essa parte de comunicação interna, né? E trabalhei inicialmente nessa parte de comunicação. Então, quando foi criada a Fundação Sicredi, em 2007, né? Em 2003, quando eu entrei, a gente já trabalhava nas reuniões de núcleo. Antigamente nós chamávamos de OQS, a Organização do Quadro Social, né? Que era o programa era OQS o nome. Hoje a gente chama de Programa Pertencer. Mas a gente já fazia esse relacionamento e essas reuniões com os associados desde então, né? E em 2007, a Fundação Sicredi foi criada para organizar os nossos programas educacionais e sociais. E aí, então, com esta criação, abriu-se a oportunidade de criar uma área que na época chamava Programas Sociais, né? Então, aí nós teríamos uma assessoria de comunicação e uma assessoria de programas sociais, né? Então, aí a gente contratou uma outra colega também, jornalista, publicitária também, a Cissa, que trabalha hoje com a gente, né? E aí eu fiquei, né? Como já conheci os associados, já tinha todo esse relacionamento, né? Fiquei responsável por essa área de programas sociais, que hoje a gente chama área de relacionamento, né? E cuida
de todos os nossos programas educacionais e sociais que a gente desenvolve na nossa área de ação. E que são muitos, depois nós vamos falar sobre alguns deles. Explica para nós um pouquinho, Raquel, essa divisão, tu fala em 40 anos, né? Eu falei aqui em 122 anos. Isso. Como é que se dá essa divisão do Sicredi? O que é o Sicredi Interestados, por exemplo, que é onde tu atuas? Tá. Então, as cooperativas singulares do Sicredi, hoje nós somos 104 no Brasil. Nós, pelas nomenclaturas, nós somos cooperativa singular, que é a Sicredi Interestados. Tá. E nós fazemos parte do sistema Sicredi, que hoje, como tu bem disseste, já está em todo o Brasil, né? Estamos presentes em todos os estados do Brasil. Então, nós seguimos, né, essa base normativa e de regulamentos, óbvio que do Banco Central, né, de todas as instituições financeiras cooperativas, mas o sistema Sicredi, então, tem essa divisão em cooperativas singulares, onde cada cooperativa singular tem a sua autonomia de gestão. Tem o seu conselho eleito pelos associados, conselho administrativo, conselho fiscal, tem a diretoria executiva, né, contratada por este conselho de administração para coordenar as atividades, né, estratégicas da cooperativa. Quantas singulares são no Rio Grande do Sul, por exemplo? No Rio Grande do Sul, nós somos mais de 50. Foi onde tudo começou, né? Agora, eram 54, mas teve algumas fusões, né? Então, certinho, me desculpe, mas eu não tenho o número aqui de cabeça. Eu pensei mas que fosse menos até. Não, foi onde tudo começou e era onde nós tínhamos o maior número, né? Nós temos. Claro que algumas cooperativas lá do Norte, Nordeste, elas vieram para o sistema Sicredi para fazer parte, né? Foram absorvidas por cooperativas que já existiam, né? Assim, é o caso do Espírito Santo, por exemplo? O Espírito Santo foi... Minas Gerais e Espírito Santo foram 2 estados onde as cooperativas precisavam expandir, né? Então, coube a central do Rio Grande do Sul, né? Abrir as portas para as cooperativas do Rio Grande do Sul que quisessem expandir. Então, tem cooperativas aqui do estado que expandiram para Minas, outras expandiram para o Espírito Santo, né? E a nossa cooperativa, então, se inscreveu para expandir para o Espírito Santo. Então, lá no Espírito Santo, nós somos 5 cooperativas que estão habilitadas a fazer essa expansão, abrindo, né, as suas agências nas terras capixabas, claro que cada uma respeitando seus limites, né, dentro da sua área de atuação. Hoje, por exemplo, nós não podemos abrir uma agência em Porto Alegre, por exemplo, né? A gente tem Camaquã, pertinho, né? Não posso abrir em Tapes, que já é outra cooperativa, né? Então, nós respeitamos a área de ação de cada cooperativa. Não há concorrência entre elas? Não há concorrência, não há concorrência. Então, a gente respeita a área de ação de cada cooperativa e, claro, né, promovemos essa expansão para esses estados onde o Sicredi ainda não estava presente e estamos tendo um sucesso muito grande lá. E há municípios, que é o caso de Camaquã, de onde a gente fala, né, que tem mais de uma agência. Aí tu tens a agência agro e tu tens a agência empresa, né? Isso aí. Como é que funciona isso aí? Porque me chamou a atenção numa palestra que tu deste recentemente, e me parece que foi o boom até desse sistema cooperativado, a livre adesão, né? Livre admissão de associados, né? Que podem necessariamente não ser apenas do setor rural, né? Exatamente. Então, as cooperativas, no início foi, o início de tudo foi o meio rural. Né? E a nossa cooperativa lá em 1985 não foi diferente. Né? Então foram 27 produtores rurais que fundaram na época Credi Pelotas, né? Em 1985. E em 2003 começou o processo de livre admissão de associados, para que as cooperativas pudessem ter acesso, né? Isso liberado pelo governo. Liberado pelo governo. Só que a nossa foi uma das últimas a ter esse processo de livre admissão. Então, foi em 2007 que aconteceu esse nosso processo. Claro que aprovado em assembleia pelos associados, mas aí nós conquistamos a livre admissão de associados, né? Então, tem cooperativas, por exemplo, que são segmentadas, né? Tem a Sicredi 1000, que é dos militares em Porto Alegre, a Sicredi Pol, que é dos policiais, a Sicredi Ajures, né, que é dos juízes. Então, são cooperativas segmentadas. A nossa é uma cooperativa de livre admissão de associados. Então, qualquer pessoa pode vir a se associar. Como iniciou com os produtores rurais, hoje
qualquer pessoa urbana, pessoa física, empresários, microempresários, qualquer pessoa pode vir a se associar no Sicredi hoje. E nunca foi fácil para o sistema cooperativado. Eu estava lendo um pouquinho da história do Sicredi. Lá em 64, a reforma do sistema financeiro nacional restringe as atividades das cooperativas. Não precisa ir muito a fundo para notar aqui que tu tem uma pressão do sistema financeiro convencional para que isso acontecesse. Depois a coisa começa a se flexibilizar de novo, né? Exatamente, foi um momento marcante na época, claro, a gente sabe isso por toda essa história, né, que o sistema viveu. E de uns tempos para cá a gente já enxerga exatamente o contrário, né? A força do movimento das cooperativas de crédito indo ao encontro do Banco Central para que novos normativos e novas resoluções possam ser criadas para que a nossa atividade possa ser regulada da melhor forma possível, né? Então, a gente enxerga aí os dois lados, né? Os dois contrapontos, enquanto numa época a gente teve essa pressão dos bancos, né? Que prejudicou a nossa atividade e graças ao empenho, né? De profissionais que na época a gente tinha à frente das cooperativas agropecuárias, inclusive, né? E o nosso Ademar Chardon, que foi um antigo presidente do Sicredi já há muito tempo, que tomaram a frente e organizaram, então, a Central do Rio Grande do Sul, que aí pegou e representou todas as nossas cooperativas para que a gente tivesse essa força, né, de representação. E lá só em 99, também eu estava lendo, é que vem a autorização para as operações de crédito rural com juros equalizados, com cargos equalizados, quer dizer, é todo um processo, né? Porque a gente estava falando de 122 anos, mas muita coisa se deu recentemente, né? Exatamente, se a gente se der conta que até então a gente só poderia trabalhar com recursos próprios, né? Não tinha acesso, hoje a gente recebe premiação por maior repassador, né, de BNDES. Hoje então, a gente fala em Plano Safra, a gente já fala em Sicredi. Sicredi, né? Já é referência, somos premiados, né, por ser um dos maiores repassadores, né, o principal repassador, então, e a gente vê isso há pouco tempo, não era assim, né, então a gente está vendo o quanto as cooperativas unidas estão conseguindo, né, o seu espaço no mercado financeiro, né, e estão conseguindo mostrar exatamente, né, para a comunidade, mostrar para o mercado financeiro como um todo, o seu potencial, né? O quanto a gente veio para proporcionar o crescimento e desenvolvimento das nossas comunidades. O conceito de associado ao invés de cliente, na prática, o que significa? A gente pode dizer que nós somos semelhantes aos bancos em termos de soluções financeiras, né? Nós temos as mesmas soluções financeiras que um banco tem. A gente tem o usuário, que é a mesma pessoa. Só que numa instituição financeira convencional, tu é só o cliente. O usuário é só cliente, né? E nas cooperativas de crédito, o usuário, ele é o dono do negócio. Eu preciso fazer parte de uma cooperativa de crédito entrando com capital social. E é aquele capital social que vai me dar o poder de voto, o poder de participar ativamente da gestão. Eu tenho direito de votar para os rumos dessa cooperativa. Eu sou dono do negócio. Nos bancos, a gente tem os acionistas que têm os resultados, né? O lucro vai todo para os acionistas. Nas cooperativas de crédito, a gente tem as sobras sendo distribuídas aos associados conforme a movimentação com que cada um tem ao longo do ano da cooperativa. Né? Então, aí cabe ao próprio usuário entender com qual instituição financeira eu vou trabalhar. Eu vou dar o lucro das minhas atividades para os acionistas ou eu vou movimentar com uma instituição financeira que devolve as suas sobras para os seus associados e reinveste em programas sociais nas suas comunidades. O usuário que tem 100 mil em conta e o usuário que tem 5 mil em conta, eles têm o mesmo peso? O mesmo peso. Nas chamadas assembleias, eu gostaria que tu falasse das assembleias. Exatamente. Então, enquanto nos bancos, né? Quanto maior for o capital daquele acionista, maior é o poder de voto daquele acionista. Acionista, não cliente. Não cliente, o acionista, isso. Que é o dono do banco, né? Ele é que vai ficar com lucro, né? Nas cooperativas, o associado não importa o volume de capital social que ele tenha junto à cooperativa. Se ele tem
5 mil, como tu disseste, ou 100 mil, ele vai ter um direito ao voto. CPF, um direito ao voto. Se ele tem uma empresa, ele vai ter mais um direito a voto, porque aí é o CNPJ, né? Então, cada pessoa tem direito a um voto, né? Independente do volume de capital social que tenha junto à cooperativa. É diferente das instituições financeiras convencionais, onde o volume de capital é que vai determinar o potencial de voto, né, daquela decisão que está sendo tomada. Esse reembolso que é feito, se eu não me engano, anualmente, ele, claro, ele tem por base também o valor que é colocado na conta de cada um, né? Como é que se dá esse resultado? Como é que se chega a esse número? Seria reembolso? Isso, pode se chamar reembolso. Então, o associado tem duas formas, digamos assim, para se reembolsar, entre aspas, né? Isso vale tanto para as agências agro como para as agências empresas. Mesmo perfil. O associado, trabalhando com a cooperativa ativamente, tem, né, as soluções todas lá com a gente, ele tem dois recebimentos, digamos assim, ao longo do ano. Fechamos o ano, em dezembro, né? Fechamos o balanço. Após esse resultado, é feito o pagamento de juros ao capital. Aí sim vai importar se eu tenho 5 mil de capital social ou se eu tenho 100 mil, né? Claro. Aí é proporcional o recurso que eu vou receber. E essa remuneração se dá com base na taxa Selic. Tá? Então, conforme a média da Selic, aí as cooperativas vão remunerar o capital social dos associados. Perfeito. Esse pagamento é feito em dezembro, tá? E aí as cooperativas, como têm autonomia de gestão, elas podem determinar, vamos pagar a taxa Selic cheia, né, na média, ou não, vamos pagar metade, ou vamos pagar um percentual dela, né? Isso é de determinação do conselho da diretoria da cooperativa. A nossa cooperativa sempre pagou o máximo que pôde, né? A taxa Selic cheia ali, a média, né, da taxa Selic sempre foi paga de juros ao capital em dezembro. Aí, no ano seguinte, finalizando as assembleias, a gente tem a distribuição das sobras, porque elas são votadas pelos associados durante as assembleias. Então, a gente tem as assembleias de núcleo nos municípios. Aqui em Camaquã, por exemplo, tem agência agro e agência empresarial, né? Então, cada uma faz as suas assembleias com seus associados, onde eles votam a distribuição dos resultados. É um dos itens da pauta desta nossa assembleia. E sempre lotadas as assembleias. Sempre lotadas, ainda bem, ainda bem. Então, o associado vota, né? A gente precisa esperar a conclusão das assembleias para, então, na Assembleia Geral Ordinária, que a gente realiza em Pelotas com os coordenadores de núcleo, a gente, então, define qual foi o voto, né, dessas assembleias de núcleo para fazer essa distribuição do resultado. E aí, então, o crédito na conta é feito conforme a movimentação financeira que cada um tem ao longo do ano na cooperativa. E nessas assembleias também são escolhidos os direcionamentos do fundo social, né? Também. E a partir daí também é que se dá esse valor, logicamente, né? Antes de entrarmos nessa questão aí do fundo social, quantas cidades o Interestados de vocês atende aqui? Aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Interestados, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. A central é em Pelotas, né? A nossa sede é Pelotas. A gente tem 32 municípios ao todo, que é a nossa área de atuação, tá? Nós temos 23 agências no Rio Grande do Sul e 8 agências no Espírito Santo. Todas aqui concentradas nessa região? Isso, começamos aqui em Dom Feliciano, Chuvisca, Camaquã para baixo, né? Arambaré também já temos agora. Vai até o Chuí. Depois vai de Canguçu até São José do Norte. Então, toda essa região sul aqui, né? Uma coisa que a gente nota e que eu noto no Sicredi é o seguinte, os funcionários, falando agora da parte operacional, né? É impressionante como aqueles que entram, eles ficam por muito tempo. Tem funcionários que estão já há décadas. É o teu caso, por exemplo, há 2 décadas. Mesmo sendo nova, né? Há 2 décadas já trabalhando. Mas a gente vê isso na agência. Há alguma diferença, e eu acho que há sim, entre os funcionários, e eu falo aqui de sistema de relação da cooperativa, por exemplo, com os funcionários de banco tradicional? Se há diferença... Em relação à parte de operacional? De leis, parte de legislação trabalhista. A legislação nossa... A legislação trabalhista não, ela é a mesma.
O que muda é a nossa legislação operacional, né? Porque a gente tem das cooperativas de crédito, né? Sim. Então, nós temos uma legislação bem robusta e específica, né? Claro que E mais exigente, às vezes. Mais exigente, E se a gente considerar que o olhar de fiscalização do Banco Central para com as cooperativas é muito maior do que com os bancos. Porque nos bancos eles vão, se há uma dificuldade financeira, eles vão penalizar meia dúzia de acionistas. E nas cooperativas são 8 milhões de associados no Brasil, né? E quantos colaboradores são, mais ou menos? São 45 mil colaboradores do Sicredi em todo o país. É uma cidade. 45 mil. É uma cidade. A nossa tem 401 colaboradores. É uma das maiores. Estamos entre as maiores. Eu nunca me esqueço quando eu precisei do Sicredi, precisava de uma agência, precisava de dinheiro. Eu estava no interior de São Paulo e estava numa cidade próxima de Ribeirão Preto. E nessa cidade que eu estava não tinha, e foi a Ribeirão Preto. E encontrei lá a agência. Ah, que satisfação. E isso deve acontecer com muita gente que tem, logicamente, é associado ao Sicredi e está passando, às vezes, por um momento e está lá. A agência deve dar um alívio tremendo, né? 45 mil E saber que lá, como diz a nossa campanha, é ter com quem contar, né? Então, a gente já está até na Avenida Paulista, né? Em São Paulo. Então, a gente sabe que quando a gente tem o Sicredi para contar, realmente é muito mais do que uma instituição financeira, né? Nós somos a segunda família do associado. É quem estende a mão para orientar, para fazer uma consultoria com o associado, porque a gente não quer a venda simplesmente pelo produto. O objetivo do Sicredi é atender as necessidades do associado. Então, a gente está ali para que ele possa ter um bem-estar financeiro, né? Ele possa ter uma qualidade de vida melhor. E se o associado está bem, a cooperativa está bem, e esse ciclo virtuoso vai gerar e vai promover renda, e vai gerar empregos na região, e vai fomentar o comércio local e a economia. Então, a gente entende que todo esse processo se dá a partir das pessoas. Né? Então, se a gente não for pensar no associado como centro do negócio, a gente precisa entender esse processo. E é mais ou menos uma filosofia, né? Porque Exatamente. eu vejo... e eu ando um pouco por esse estado aí, por esse país, o que eu noto, Raquel, eu noto uma simbiose muito forte dos colaboradores, ou um engajamento muito grande deles nas coisas daquele local, né? Uma interação daquilo. E a gente vê, não só no setor bancário, mas, às vezes a empresa está lá, está com a filial lá, mas parece que está deslocada, conectada, né? E às vezes a empresa até do próprio local. Então, essa simbiose ela tem que ser, eu sempre falo nos meus comentários no programa, o Sicredi é um parceiro antigo nosso. Isso é uma coisa importante, isso é vital, né? E me parece que vocês trabalham muito bem isso aí, né? É a questão dos nossos valores e do nosso propósito, né? Então, quando a gente tem o propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, a gente cumpre com os nossos valores com os associados. Então, com relação aos colaboradores, isso eu percebo bem, a gente até mexe, né? Que a gente tem o sangue verde, porque a gente tem essa conexão e essa sintonia com os associados. Porque antes de ser colaborador, nós somos associado. Então, aquele negócio é nosso. Então, por isso que a gente quer cada vez atender melhor o associado, porque a gente quer que a nossa agência também vá bem, porque é toda uma jornada, né? Então, é todo um ciclo. Então, que é o que o padre Theodor Amstad trouxe para o Brasil. Lá. Trouxe lá da Suíça, né? Da Europa, isso. Da Europa, veio para cá e lá no interior de Nova Petrópolis teve essa sacada. Olha, se a gente não tiver todos juntos aqui vai ser difícil, então vamos fazer isso aí prosperar. Quer dizer, é uma filosofia que ela acaba passando de geração e acaba sendo histórica, né? Exatamente. Fica cada um impregnado com esse DNA no momento que começa a atuar no banco. Falando em associativismo, a gente nota aqui na região, e tu que conheces bem a região, tu é de Pelotas, a gente sente uma carência do sistema cooperativado em outros setores, né? Exatamente. Tu já tentou entender isso aí? Olha, se eu fosse fazer um mestrado, seria uma boa tese, né? A gente percebe, e a gente diz isso, que o maior concorrente hoje do Sicredi é o desconhecimento.
Porque as pessoas não entendem o cooperativismo. Não entendem como funciona uma cooperativa de crédito. Então, na verdade, os outros segmentos de cooperativas, claro que precisa a comunidade entender, porque uma cooperativa é formada por pessoas, né? Então, quando a gente promove essa informação e esse conhecimento, a gente traz poder para essas pessoas e depende delas, da sua autonomia e do seu protagonismo, fazer acontecer. É o caso aqui delas próprias. É o caso aqui da cultura da uva, né, que a gente viu que se prosperou e que se organizou dessa forma. Chuvisca estava também, né, tendo essa referência nessa cultura da uva para também fazer a diversificação ali na comunidade e promover a criação de cooperativas, né, nessa região. Mas a gente percebe que falta para a comunidade é o conhecimento sobre o cooperativismo, sobre o que o cooperativismo promove nas comunidades, né? E nisso o Sicredi foi muito feliz, criando a plataforma de cursos, né? É uma plataforma Sicredi na comunidade, onde a gente disponibiliza gratuitamente para qualquer pessoa, não precisa ser associado, uma série de cursos para que os associados e as pessoas em geral da comunidade possam ampliar os seus conhecimentos acerca do cooperativismo. Imagina se, por exemplo, nós temos um número enorme de produtores de hortifruti granjeiros aqui na região. Tu imagina, cada um faz a sua parte. Às vezes, no máximo, traz o hortifruti dele da família. Mas tu imagina todos organizados aqui no nosso interior mesmo, dos nossos municípios, Canguçu, Camaquã, Pelotas. Nós temos um número, mas não são organizados. Eu tenho algumas razões para isso que me parece que são pertinentes. A primeira é a nossa origem cultural que a gente tem aqui, principalmente o legado cultural. Acho que aqui no sul do sul, poucas propriedades, bem menores do que na metade norte, e em poucas mãos. Claro que depois o minifúndio veio, o Canguçu, que eu citava aqui, é um desses exemplos. É um município, se não me parece, aqui do Rio Grande do Sul. O maior número de minifúndios da América Latina. Exatamente, até pela sua extensão, que é muito grande. Mas nós temos a colonização, e a gente falava aqui do padre, ele veio nessa leva aí. Nós temos uma constituição agrária diferente. Exato. No norte do estado. Então eles acabaram, os pequenos tiveram que serem unidos. E aqui me parece que o individualismo ele falou mais forte e ainda tem isso como raiz. Mas também tem um outro detalhe. Nós tivemos uma imagem muito negativa das cooperativas na década de 70, 80, 90. Muitas quebraram e muitos produtores e muitos associados realmente levaram calote. Agora, são alguns dos exemplos, e claro, que tu sabe que em comunicação a marca negativa é a que fica sempre. Exato. E muitos acabam tendo medo, né, de apostar. Né? Exatamente. E infelizmente, não só pela nossa cultura, mas essa marca, né, de cooperativas que não deram certo no passado, fica e é claro que marca Pelotas, recentemente tivemos na memória exemplos, das pessoas, né? A Consulate foi um dos últimos exemplos. Eu, após formada, fui trabalhar na Consulate, fiquei lá por 5 anos, né, como jornalista responsável. E fui para o Sicredi, né? Na ocasião que abriu a vaga. Mas o que a gente precisa entender dessas cooperativas é com relação aos órgãos fiscalizadores, né? Então, cooperativas de produção não têm órgãos fiscalizadores, né? Então, precisam ter uma gestão séria, um conselho fiscal eficiente que possa estar assiduamente controlando as suas contas, as suas movimentações, né? Porque entra muito dinheiro, né? E é a gestão que é dos associados ali, né? Então, hoje está à espera lá, né, do leilão, o prédio lá, e sabe-se lá se os associados receberam, né? Acho que não vão nem receber isso. Saíste na hora certa, hein? E o que a gente precisa, então, fazer as pessoas entenderem é o que traz mais resultado para o crescimento econômico da nossa região. É eu pensar no meu umbigo, no que é melhor para mim, ou é eu pensar no coletivo? As pessoas hoje, elas não querem ter responsabilidade. Elas não querem se envolver com entidade, com órgãos representativos. E a gente precisa de pessoas capazes e competentes de representar outras nessas instituições. E é através da organização em cooperativas que a gente vai fortalecer
a nossa economia e o nosso desenvolvimento em qualquer ramo. Então, se a agroindústria familiar se der conta que através da formação e da organização em cooperativas nós vamos ter um fortalecimento da rede, né? Aqui a gente visitava, né, a fábrica de bolachas lá da nossa associada esses tempos, né? A Feira da Uva, que é um exemplo disso. Então, se a gente conseguir, por exemplo, criar uma cooperativa para reunir essas agroindústrias, para ganhar mercado, para ganhar força e competir com grandes marcas nos grandes centros, por exemplo, né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham essa vontade de crescer de forma coletiva. Até para comprar insumos também. Exatamente. Tu tem o maior poder de barganha para negociar. Exatamente. É o que as farmácias fazem hoje, se associando a maior parte das nossas redes de farmácias. Pode-se dar um outro nome, mas são os princípios do cooperativismo. Né? E lá em Rochdale, na Inglaterra, em 1844, a primeira cooperativa de consumo tinha esse objetivo, né? Então, comprar os alimentos de forma coletiva para conseguir preços mais baratos. Melhor. E aí os associados conseguirem ter acesso, né, àquelas mercadorias que eles não tinham acesso se não fosse a cooperativa de consumo na época, né? Então, o meu apelo aqui também, né, para a nossa comunidade que nos assiste nesse momento é que você desperte, né, os seus potenciais, né? A sua capacidade, o seu profissionalismo, para que você possa contribuir de forma com um propósito na comunidade. Qual é o teu propósito de vida? Para que tu veio nesta vida? Seja como agricultor ou como empresário. Tu quer ter o teu ganha-pão para crescer, para ter os teus negócios, para viajar, para ter a tua qualidade de vida, tu e a tua família? Ou tu queres ter uma visão maior, empregando mais pessoas, proporcionando maior crescimento e desenvolvimento para a região? Tu enxergas um município melhor, mais potente, mais pujante, assim como a gente tem a nossa serra, né, que tem um turismo forte, uma potencialidade de crescimento enorme. Pensam em coletivo, né? Eu acho que a gente precisa levar esse apelo para a população, para que as pessoas possam enxergar o seu potencial em primeiro lugar, né? O meu potencial como pessoa, como profissional, como empreendedor, como agricultor, para que assim as pessoas possam enxergar o quanto elas podem servir na coletividade. E outra coisa, né, que não é para toda a vida. Eu vejo uma dificuldade, eu acompanho as entidades, eu vejo um pavor quando ter que fazer associação. Para tu conseguir uma alma para ser o próximo presidente, a próxima presidente, é uma dificuldade tremenda. Ah, não, eu não posso porque meu filho senta na faculdade. Ah, eu não posso porque meus filhos estão pequenos. Ah, eu não posso porque a minha nora ganhou bebê. Então sempre tem uma desculpa, mas é temporário isso. E é assim a ideia de coletividade. E as comunidades só se fortalecem assim. Exatamente. Me diz uma coisa, a ida para São Paulo do Sicredi foi, digamos assim, o início desse impulsionamento maior? Com certeza. A gente percebe essa oportunidade como um crescimento nos grandes centros para que a população brasileira também enxergasse o nosso potencial. Né? Porque nós éramos vistos como o banco dos agricultores, né? A cooperativa dos colonos. Né? Então, lá do interior. Foi onde tudo começou. Né? Começamos com o agro, não vamos desmerecer nunca, o nosso agro é extremamente potente, né? Não só para as cooperativas, mas como para o país todo, né? Mas a gente precisa levar ao conhecimento dos grandes centros o potencial das cooperativas e do Sicredi, né? Então, que já é uma empresa centenária, né? Então, a entrada, né, em São Paulo, né, principalmente na Avenida Paulista, teve esse olhar. Chegaram bem, né? Chegamos bem, né? Chegamos bem. A agência lá é bem bonita, né? A estrutura de sede deles lá também é bem bonita. E o atendimento é o mesmo, né? O jeito Sicredi de ser é o mesmo que aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, isso que é bonito, assim como tu falaste, né? Chegavas em Ribeirão Preto e estavas lá com uma agência do Sicredi. Tô em casa. E dá um orgulho, né? E assim né? que a gente se sente, dá um orgulho muito grande. 2005 nós temos o início da Fundação Sicredi. 2007. 2007. Eu acho que está aí a gênese dessa parte mais social da instituição, né? Exatamente. O Sicredi já tinha, né, toda essa organização, todo esse olhar de educação, esse olhar social que as cooperativas de crédito têm, né? Porque por força da legislação, a 5764, que é a lei das cooperativas, né?
ela é de 71, é meio velhinha, mas ela ainda, né, regula, né, toda a nossa atuação. 5% das sobras das cooperativas precisam ser investidas no FATES, que é o 5%. Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. E as cooperativas tinham, então, esse recurso para desenvolver reuniões com os associados, promover cursos. Aí a gente tem parceria com a Emater, com o Senar, com o Sebrae, né? A gente realiza diversas formações com o nosso próprio... com a nossa própria organização, com a nossa própria expertise, né? Agora eu estou organizando uma formação com os coordenadores de núcleo, com a Escope, a Escola Superior do Cooperativismo, né? Então, qualificando os nossos representantes dos associados para que amanhã ou depois eles possam ser bons conselheiros da cooperativa. Então, esse fundo, esse FATES, esse fundo, propicia recursos financeiros para que as cooperativas possam cada vez mais promover esse crescimento e o desenvolvimento, não só na área social, como na área educacional. A gente cresceu muito nos últimos anos na parte educacional, nos estruturamos com pessoas dentro da nossa área de relacionamento, que é a área que eu coordeno. E aqui em Camaquã mesmo nós temos 2 dos nossos 3 principais programas de educação, que é a União Faz a Vida, que é o programa que leva a cultura do cooperativismo e cidadania para as crianças, né? Desde os anos iniciais, crianças do primeiro ano já estão trabalhando com a metodologia de projetos, né? Isso eu acho interessantíssimo isso. Para se qualificar e para ter esse maior entendimento, para que o aluno possa ser autônomo dentro do seu processo de aprendizagem, que ele crie o seu protagonismo, para a gente já criar aquele cidadão cooperativo. E o programa Cooperativas Escolares, que a gente tem, que é mais novo já, né? É de 2020, mas a gente já tem uma história muito grande das cooperativas escolares da região de Nova Petrópolis, por exemplo, que são anteriores à criação desse programa, que hoje é nacional. E a gente tem, então, aqui em Camaquã, o exemplo da Chácara Buchaim, que foi a nossa primeira cooperativa escolar, a Rosa do Campo, que nos trouxe um grande orgulho, né, para a nossa cooperativa. E hoje a gente já tem 10 cooperativas escolares dentro da nossa área de atuação. Aqui a gente já tem duas, né? A Nós temos lá na Santa Alta também, né? E a Cooper Planet, né? Acompanhei lá. Então a gente... Isso forma cidadãos, né? Exatamente. Ajuda a formar cidadãos. E o programa Cooperativas Escolares, ele transforma os estudantes. Ele dá autonomia, ele dá protagonismo, ele promove com que o aluno faça acontecer dentro da responsabilidade. Porque hoje, o que a gente tem nas nossas gerações, né? A gente tem crianças que, muitas vezes, eu digo crianças, mas são adolescentes, tá? Que não sabem preparar o seu café, que não sabem preparar um almoço, uma miojo, qualquer coisa que seja, né? Não Tudo sabem depende. arrumar a sua cama, né? Então, a gente vê muita dependência. E por parte... Não que os pais sejam culpados por isso, mas são situações que nós tivemos dificuldade e hoje queremos promover essa facilidade, esse acesso às nossas crianças. Então, não é de má índole que nós estamos criando esse ser desta forma, mas o programa Cooperativas Escolares, ele desabrocha nessa criança, nesse adolescente, um cidadão que a gente não conhecia, né? E a gente vê em muitas cooperativas estudantes que não queriam mais saber da escola, que já estavam migrando, né, para a evasão escolar, que alguns estavam se enveredando para as drogas. Então, a gente vê um resgate muito grande e a gente vê realmente o despertar das potencialidades desse adolescente como um orador de uma assembleia, fazendo ali a condução de uma assembleia com seus colegas estudantes. Com orgulho. Com orgulho. Então, é muito bonito de ver o que o programa Cooperativas promove. E tu acaba descobrindo também virtudes que até Exatamente, então desconhecidas, como, por exemplo, exatamente. de administrar, de ir Educação bem, por financeira, exemplo, em matemática, empreendedorismo. né? Exatamente. E na prática. É. Né? E a gente tem ainda o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é um programa de educação financeira, né? A nossa cooperativa, desde 2015, tem programa de educação financeira implantado. E a gente já trabalha essa temática com os nossos associados. A gente tem... A Fundação Sicredi, ela detém um grupo de trabalho muito forte, além dos seus profissionais. Ela tem terceirizados, que são mestres, doutores. A gente tem excelentes profissionais que fazem parte desse grupo, que são os assessores pedagógicos dos nossos programas, né? A gente tem a mentora do nosso programa de educação financeira, é a doutora Vera Rita de Melo Ferreira,
que ela é a ocupante da cadeira do IAREP, que é o Instituto Internacional de Pesquisas de Educação Financeira, e ela ocupa a cadeira da América Latina, ela é uma brasileira, né? Então, que trabalha psicologia econômica, né? E ela é a mentora do nosso programa. Sentamos junto com ela na mesa e construímos o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que tem uma metodologia própria. Todos os nossos programas de educação têm metodologias próprias, criadas pelos próprios profissionais que fazem parte do quadro de colaboradores da Fundação Sicredi e dos assessores pedagógicos que fazem essa consultoria para a criação dos nossos programas, né? Então, Cooperação na Ponta do Lápis, ele tem toda uma metodologia de trabalhar a educação financeira com as crianças. A gente tem a parceria com a Maurício de Souza Produções, onde a gente conseguiu 6 gibis com conteúdo de educação financeira para as crianças, né? E agora, para esse ano, já está saindo a Turma da Mônica Jovem, né, com conteúdo de educação financeira para a Turma da Mônica Jovem. Então, e a Turma da Mônica, ela vai se renovando de geração em geração, é uma coisa e ela encanta todo mundo, né? Adultos e crianças, né? Então, a gente, através da Central do Paraná, que iniciou todo esse processo, veio para a Fundação Sicredi. Hoje, todas as cooperativas do Sicredi têm acesso a todo esse material. Esse material é direcionado, e essa didática, ela é direcionada às escolas? Às escolas. A gente tem públicas. 2 formatos, né? A gente tem 2 formatos. Os colaboradores do Sicredi são qualificados e recebem uma formação que são os multiplicadores da educação financeira. Então, estamos ainda essa semana com uma turma lá em Porto Alegre fazendo a conclusão dessa formação, que são várias etapas, né? E eles, então, têm todo esse material, tem os gibis e tem um arcabouço pedagógico muito grande para ir nas escolas conforme o chamamento dessas professoras. Porque a educação financeira faz parte da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A gente precisa trabalhar a educação financeira de forma transversal nas escolas. E o Sicredi, então, vem como um grande parceiro dos municípios, das secretarias municipais de educação, para trabalhar a educação financeira na sala de aula. Então, os nossos colaboradores da agência estão capacitados e qualificados para trabalhar essa educação financeira da Turma da Mônica nas escolas. E a gente também tem o programa Jornada nas Escolas, que aí esse programa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, aonde nós, com um assessor pedagógico, viemos no município e qualificamos as professoras de 1º ao 5º ano das redes. Aí o município vai escolher, quero começar com esta escola, ou quero abranger 10 escolas, enfim, né? Aí é um termo de parceria, né? Um acordo de cooperação entre o Sicredi e o município. Porque a gente precisa que o município ceda aquele professor para ele estar ali em formação com a gente, né? São 40 horas de formação na jornada das escolas para que o professor aprenda essa metodologia. Bastante, né? Recebe material pedagógico criado pela Fundação Sicredi, custeado financeiramente pelas cooperativas, né? Recebe gratuitamente. Esse convênio não tem transferência de recursos financeiros por nenhuma das partes, né? Nós arcamos com esse material financeiro, com o custo desse assessor pedagógico para vir fazer essas formações, né? E aqui na região mesmo, agora, nova turma que se formou esse ano é com os professores de Dom Feliciano, Arambaré e Cristal, que realizam aqui em Camaquã essas formações da jornada nas escolas, com as escolas destes municípios. Fazem juntos, né? Isso aí. Então, são as 2 formas que a gente tem de trabalhar a educação financeira nas escolas, onde a gente entende que a gente vai estar criando desde pequeno, né, esse cidadão e essa consciência financeira que ela é psicológica. São hábitos e comportamentos, né, que depende do nosso consumo, não depende de eu ganhar bem ou não, né? A gente precisa entender que e até porque a gente são comportamentos. Vê gente que ganha bastante. Muito bem. E não sabe usar o dinheiro. Eu vi uma frase ontem que dizia o seguinte: tem gente que ama o dinheiro e tem gente que odeia o dinheiro. O bom é ficar no meio do caminho, né? Mas a grande verdade é essa: a gente não sabe gastar. E tem gente que ganha pouco, me chama a atenção isso, e tem patrimônio, e tem um conforto, porque sabe utilizar o dinheiro. Então, sabe administrar. Isso a gente não tem, por exemplo, infelizmente. Essas e outras disciplinas a gente não tem no currículo escolar, que a gente deveria ter. Exatamente. Né? Na nossa época a gente não tinha isso. Agora a BNCC traz essa exigência, né?
de que as escolas precisam trabalhar a educação financeira de forma transversal, ou seja, eu não preciso ter a disciplina, mas eu preciso trabalhar a educação financeira. E a gente mostra com Jornada nas Escolas, né? A gente comprova na prática que a educação financeira não é só da matemática, que ela pode ser trabalhada em qualquer disciplina. Sem dúvida, né? sem dúvida. E com isso, o que alguns municípios já entenderam? A possibilidade e a ampliação de potencialidades que a escola tem criando a disciplina de educação financeira. Então, nós começamos no Jornada nas Escolas do município de Canguçu, em 2019, e estamos com os municípios, com as escolas de lá até este ano, né? Então, a rede é muito grande, são mais de 50 escolas, né? E lá, todos esses profs que fizeram parte dessa jornada, já tem escolas que estão despertando, né? E tem escolas que já têm a disciplina de educação financeira, né? No município. Então, é uma das potencialidades que a gente enxerga, né? No impacto que o programa tem também na rede municipal de educação. Além disso, além dessa parte da educação, nós temos também o Sicredi dando mão em vários outros aspectos. E esse fundo social tem um dado aí que chama muita atenção e que vocês têm utilizado, e eu acho com muita propriedade e com muita justiça, que é o valor, por exemplo, do fundo social no ano, ele é maior do que o valor arrecadado do Criança Esperança, que é uma ação, diga-se de passagem, muito bonita e muito badalada, né? Mas o fundo social do Sicredi atinge um valor maior que esse, né, Raquel? Exatamente. O Fundo Social, ele é um programa também da Fundação Sicredi, né? Então, esses programas da Fundação Sicredi, o que a gente precisa esclarecer? Assim como as nossas soluções financeiras estão à disposição dos associados, claro, os programas sociais e educacionais estão na prateleira da Fundação Sicredi à disposição das cooperativas. As cooperativas têm autonomia de gestão de implantar ou não. O Fundo Social do Sicredi é um programa que está à disposição das cooperativas, mas só temos 52 cooperativas que têm o Fundo Social implantado no país, atualmente, das 104 cooperativas que a gente tem, né? E o ano passado, mais de 60 milhões foram investidos em projetos do Fundo Social no país todo, nessas 52 cooperativas que têm o fundo implantado, né? Beneficiando mais de 7 milhões de pessoas. Foram 7.359 projetos contemplados com fundo social no país. A nossa cooperativa tem esse fundo implantado há 8 anos e, considerando os volumes desse ano, 4,9 milhões a gente já investiu para beneficiar 932 projetos dentro da nossa área de atuação. Então, são entidades sem fins lucrativos, né, que desenvolvem projetos lindíssimos nos nossos municípios, nas nossas comunidades e que não têm acesso a esses recursos, né? Então, através de um regulamento, né, que traz ali os seus critérios, a gente recebe inscrições dessas entidades. A gente gostaria de beneficiar todas, mas infelizmente a gente não tem recurso suficiente para isso. Se a gente fizesse a comunidade entender, é 1,5% das sobras da cooperativa que vai para o Fundo Social. Então, quanto maior for o resultado da cooperativa, mais recurso a gente vai ter para o Fundo Social, né? Então, o lucro de alguns bancos aqui da região poderia financiar muito mais projetos sociais das nossas comunidades. Mas esse ano foi 1,4 milhões investido para 215 projetos dentro da nossa área de atuação. Para cada um, mas todo mundo fica satisfeito. Aqui em Camaquã são 148 mil investidos em 12 projetos, né? Só o nosso hospital aqui recebeu, né, mais de 40 mil, né, pro projeto. Então, a gente... Que tipo de projeto, por exemplo, o hospital recebeu? Para qual projeto? Ou para o próprio custeio dele? O hospital foi das cadeiras, né, Samara? As cadeiras de acompanhantes, né? São cadeiras caras, né? Que precisam de reparos, né? Que precisam de consertos. Então, o hospital, né, recebeu esse recurso para aquisição de novas cadeiras de acompanhantes, né? Para dar esse conforto. Uma baita de uma mão, né? Uma instituição que está sempre, né, precisando. Exatamente. Né? Aqui também escolas, a Liga de Combate ao Câncer também recebeu, a APECAM, que é uma entidade bem séria também, que temos em Pelotas também, que recebeu recursos lá. Então, são entidades que já desenvolvem um trabalho sério pelas nossas comunidades, por pessoas que são necessitadas, que precisam dessa representação, né? Que recebem esses recursos para o desenvolvimento das suas atividades. Tem que fazer inscrição no site do Sicredi, nas agências? Como acontece o Fundo Social? Ele precisa ser aprovado em assembleia.
né? Então é 1,5% das sobras. Então a sobra... Esse 1,5% é certo? É, isso. Se a comunidade, por exemplo, se os associados entenderem em assembleia, 1,5% é pouco, a gente precisa aumentar esse volume. Podem sugerir aumentar. Tem cooperativas Diminuir não. Diminuir dificilmente. Eu acho que não vão diminuir. Podem. O associado é que tem esse protagonismo. Perfeito. A gente tem cooperativas, por exemplo, a Sicredi Pioneira, já é 3% das sobras, né? Mas eles já trabalham com fundo social há mais tempo do que nós, né? Então, inclusive, a nossa referência de regulamento com os critérios com base nos ODS, né? Que é da ONU, né? Os critérios da ONU do desenvolvimento sustentável, a gente buscou essa referência da Sicredi Pioneira, né? Então, tem o regulamento que a gente lança anualmente depois de realizada a assembleia, porque a gente precisa ter as contas aprovadas e aquele recurso do 1,5% das sobras é aprovado em assembleia para o Fundo Social. Mas não são na assembleia, já são aprovados os projetos ou não? Não, é aprovado o recurso. Perfeito. Aí a gente lança o regulamento com aqueles valores, as entidades se inscrevem na mesma plataforma do Sicredi na comunidade, que é a plataforma dos cursos, né? Tá. E ali, então, a gente recebe as inscrições e quem vota nesses projetos são os coordenadores de núcleo. São eleitos em assembleia também, representantes dos associados, para que a comunidade possa entender que nós, colaboradores, diretoria, os conselhos, não tem relação nenhuma com os projetos aprovados, né? Apenas a gente está para a condução e organização da reunião, mas quem define os projetos a serem contemplados, seguindo os critérios do regulamento, são os coordenadores de núcleo, né? Para que a gente possa estar isento de qualquer benefício ou prioridade de algum projeto em detrimento de outro, né? Então, é importante também que a população tenha esse conhecimento, né? Quero registrar também a presença aqui conosco da Samara Roloff, que está conosco aqui acompanhando hoje a Raquel. A Samara é a nossa promotora do cooperativismo. A gente tem esse programa também que a gente tem vários braços direitos nas agências, né? A gente tem a Samara aqui, a Silvana, que auxiliam o gerente da agência, o Ranieri. Imagina que Camaquã tem União Faz a Vida, cooperativas escolares, só não tem jornada nas escolas, né? Então, a gente tem muitas atividades educacionais e sociais aqui no município e esses colegas, então, dão uma mão muito grande para o gerente nessa representação do cooperativismo aqui nos municípios. Eu noto que existe muita amizade entre vocês. Exatamente, né? Exatamente. A gente sente isso aí. É a sintonia e a conexão que tem que ter. Quando é um ambiente só corporativo, a gente sente. E a gente também tem a sensibilidade quando a gente vê que existe algo mais. E a amizade no cooperativismo é fundamental, né? Principalmente no trabalho. Objetivos em comum. Que pena que passa rápido, né? A gente já está indo aí para o final. Gostei do tempo do podcast. Quando a conversa é boa, ela flui, né? Ainda achei que era muito tempo, pois né? A gente achava que era uma eternidade, uma hora já está quase lá. Mas eu gostaria de falar contigo mais alguns assuntos, entre os quais, por exemplo, o Sicredi vem numa atuada boa, é São Paulo e outros estados, tal. Aí chega 2020 e vem a pandemia. Muitas lições foram tomadas. Esses dias eu vi, por exemplo, que uma das lições para o mundo do empreendedorismo, por exemplo, é o seguinte: tu tem que ter sempre uma reserva. Acho que essa é a principal lição. Para o cooperativismo e para o Sicredi, como é que foi isso aí e qual é a lição que se tira de tudo isso aí? A pandemia indo de encontro ao que tu tinha falado lá no início, né, da questão do individualismo, do egoísmo, da nossa cultura, a pandemia exatamente trouxe o contrário para o Sicredi, né? Ela promoveu o crescimento das cooperativas porque nós estávamos sempre ao lado dos associados, né? E a comunidade conseguiu enxergar, né, as cooperativas de crédito e com isso a gente manteve o crescimento muito grande, né, mesmo na pandemia. Porque a população começou a entender que é o coletivo que precisa se ajudar. Se eu estou doente, eu não posso sair para a rua porque eu vou contaminar os outros, né? Então, a comunidade começou a enxergar a força da cooperação a partir da pandemia, né? Eu tenho essa percepção muito forte de que foi a partir da pandemia que a gente conseguiu mais fortemente trazer para a população a importância do cooperativismo, né, para as nossas comunidades. E tu tinha no banco, né, uma espécie de forte, né, uma espécie de local, mesmo tu não indo,
Mas aí a confiança tua com o teu gerente de conta. Nós estava lá de máscara e tudo, mas nós estava lá para atender, né? Então, claro, respeitando todas as regras. Quem, né, teve o Covid tinha Todo que ficar com com medo. Afastamento e tudo. Eu me escapei, não sei como, né? Muita imunidade, mas consegui me escapar. Também não sei como, mas como assim? Mas também. a gente, várias pessoas que respeitaram todas as regras, a gente seguiu todos os protocolos, né? Inclusive nas nossas agências, mantiveram abertas, né? Mesmo com muitos colaboradores doentes, afastados, a gente realocou vários colaboradores durante a pandemia para que as agências se mantivessem abertas, né? Mas não fechamos agências, não deixamos de atender o associado, cada vez aumentou mais o atendimento online também com os nossos associados. Hoje a gente tem a nossa plataforma de atendimento própria na cooperativa, que cresce cada vez mais, fazendo não só o atendimento passivo, mas também um atendimento ativo, né? Estando próximo dos associados. E hoje a gente tem essa omnicanalidade que permite com que o associado possa se atender da forma como ele mais entende, né? Se eu sou jovem, eu não quero participar da cooperativa. Bom, eu abro uma conta online, tudo que eu fizer é do formato como eu quero, né? Eu preciso mandar os documentos para a agência. Eu escaneio, eu boto ali no WhatsApp, eu mando para a plataforma registra, cadastra. Então, a gente permite com que o associado possa ter conosco os negócios da forma como ele desejar. Né? Em todas as nossas plataformas, a gente tem essa comunicação que possibilita isso ao associado. O aplicativo ajudou muito, né? Muito. Eu estava segunda-feira em Porto Alegre e passei pelo centro. Estava de carro, passamos pelo centro. E aí a gente começou a falar do menor movimento do centro de Porto Alegre hoje, na comparação com 10, com 20 anos atrás, era um formigueiro, como a gente chamava. Mas aí a gente começa a achar algumas explicações, né? E uma delas é esse mundo virtual, esse mundo remoto, que hoje a senhora ou o senhor não precisam ir até a agência ou a loja pagar o seu carnê, ela paga pelo aplicativo. Isso vale também para os bancos. E aí, não esvaziou um pouco as agências, Raquel? E aquele contato humano também, ele não esvaziou. Tu sabe que assim, inclusive agora por parte da educação financeira, né, os multiplicadores do cooperativismo agora estão com outro desafio, que é o programa Orientação Financeira, aonde eles estão se preparando para ser consultor dos associados na parte financeira. Né? Então a agência se tornou como um ponto de encontro do associado com o seu gerente de conta. Eu preciso conversar, eu preciso trazer o meu problema para ver o que ele pode me dar de solução. Né? Então, não é mais aquele ponto onde eu vou para resolver os meus problemas financeiros. Né? Eu vou para sacar, ou eu vou para depositar, ou eu vou para fazer um seguro, um consórcio. Isso eu posso fazer nos meios eletrônicos, né? Ali é para o contato do olho no olho, para que a gente possa se dar conta e perceber que a gente tem com quem contar. A orientação, a orientação financeira, conselho. A consultoria, aquele conselho. Muitas vezes pessoas de fora ou pessoas da família vão ter um olhar que muitas vezes não nos traz a realidade friamente, né? Traz muito da emoção. E quem é de fora, mas é aquele colaborador que sempre te acompanhou ali nas tuas atividades, no teu dia a dia, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ou no agro, ele sabe do teu negócio, ele conhece o teu negócio. E ele vai saber te dar a melhor orientação para que aquele teu negócio possa acontecer da melhor forma, né? Então, as agências se tornaram um ponto para que o associado saiba com quem contar. E ali nas agências a gente tem os nossos colaboradores todos preparados para atender as necessidades dos associados. São muito queridos, diga-se de passagem. Nada como ir na agência, tomar um cafezinho, jogar também, um pouco de conversa um bom fora, café. Né? Para nós encerrarmos, eu gostaria de evocar aqui as premiações Sicredi com uma importante marca, que eu julgo pelo menos, que foi lá em 2001, quando a Forbes divulgou o ranking World's Best Banks, que elegeu o Sicredi como uma das 7 melhores instituições financeiras do Brasil. E a melhor, com presença física e digital
em mais de 2.000 agências pelo país. Claro que esse número já está um pouco ultrapassado, né? Hoje é 2.700. 300 produtos e serviços e a única cooperativa de crédito presente no top 10. Isso não é pouca coisa. Não é. E a gente tem cada vez mais orgulho do Sicredi, né? Então, agora, recentemente, nós tivemos diversas premiações. Semana passada veio vários prêmios, né? Então, ficamos em primeiro lugar nas melhores empresas para se trabalhar, na Great Place to Work, né? Então, é um orgulho muito grande para nós. Antes estávamos, né, entre as 10, várias vezes no ranking, né, entre as melhores, mas fomos top, né? A melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? Então, e também aqui no Rio Grande do Sul a gente conquistou a primeira colocação entre as 100 maiores empresas, né? A premiação recebida pela revista Amanhã, né? Como eu te disse, aqui faz o Top of Mind também, né? Como eu te disse, aqui no Rio Grande do Sul foi onde tudo começou, né? Então, recebemos essa premiação também de primeiro lugar, né? Das 100 maiores, né? Para se trabalhar, para maiores empresas, né? Empresas no geral, para se trabalhar e para negócios, né? A nossa cooperativa, o sistema Sicredi está no top das melhores empresas. Eu só sei que de tudo isso eu fiquei com uma vontade de Nova Petrópolis lá, conhecer o museu, diz que está bonito. Em novembro vocês vão lá, né? Exato. Mas deve ser bonita porque lá eles mantêm essa história é o berço do cooperativismo, protegida, né? Eu acho que história a gente tem que respeitar. É a nossa essência. Nova Petrópolis tem lá, né, o Museu do Cooperativismo. Foi todo reformulado, né? A Sicredi Pioneira cuida muito bem dessa sua história. Então tem o Museu do Cooperativismo que traz toda a história. E é aberto ao público? É aberto. Tem, né, tem uma administração da casa cooperativa lá, eles administram, fazem toda, né, a organização lá das visitas. A gente também tem o Parque da Turma da Mônica, que é também em parceria com o Sicredi, que trabalha educação financeira com as crianças. Então, são dois... Só que o Parque da Mônica é em Gramado, né? O Museu do Cooperativismo é em Nova Petrópolis. São ali cidades vizinhas, né? E ali em Nova Petrópolis tem o busto do padre, ali na praça, né? Da linha Imperial. Então, é toda a nossa história que está lá, né? Desenhada, né? As nossas raízes, da primeira cooperativa de crédito da América Latina. E o nosso orgulho muito grande do Padre Amistade, que trouxe, né? Toda essa referência para nós que está aí há mais de 120 anos fazendo história. Para encerrar mesmo, só ficou uma coisinha para trás que eu gostaria que tu comentasse brevemente, que é também em 2022 o lançamento do Home Broker, que é a entrada ou a possibilidade do usuário poder se conectar também com renda variável, com renda fixa. Ele tem essa liberdade, né? Tudo via aplicativo, tudo via site do Sicredi, né? A gente tem hoje dentro do Sicredi o centro administrativo do Sicredi, onde os profissionais que a gente tem lá, dentro de todas as nossas gerências, são extremamente qualificados, né? A nossa parte de investimentos tem diversos profissionais premiados também no mercado. Então, toda essa nossa parte de negócios e soluções para os nossos associados, a gente tem o melhor apoio com a nossa área lá do centro administrativo do Sicredi. Então, o que a gente tem à disposição das agências é o que o associado realmente precisa, né? Claro que eu não sei trabalhar com isso, eu não sei onde eu posso colocar meu dinheiro. Bom, vamos fazer um perfil, né? Vamos fazer desenhar qual é o teu perfil, vamos analisar para a gente diversificar. A gente não pode botar todos os ovos na mesma cesta, claro. Já dizia o ditado, né? Mas a gente precisa conhecer e saber que isso a gente tem à disposição no Sicredi, né? Então, todas as linhas de investimentos que a gente tem no mercado financeiro convencional, a gente tem nas cooperativas do Sicredi também, junto com uma equipe qualificada para estar atendendo essa necessidade do associado. E o sistema de segurança também é importante. E o sistema de segurança, falar porque, com certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa, já trabalho há horas já com um sistema remoto, seja aplicativo, seja site, absolutamente seguro. E a gente sente essa segurança quando tu vai abrir um site, daqui a pouco ele já fecha por motivo de segurança. Tu não digitou bem ali um determinado negócio ali, já dá para tu voltar. Então é impressionante realmente. Eu acho que isso aí também é uma outra coisa que a gente podia ter tocado, muito né, o Alex, que eu nem comentei, mas seguido a gente recebe muitas mensagens ou ligações das falsas, né? Isso. Importante. Das entidades que falsificam, inclusive o Sicredi, né? A gente não está fora disso, já recebi. Né? Ó, recebi aqui hoje de manhã, estava lá na reunião e recebi. Sicredi, seu bônus vencem hoje. Faça o reembolso ainda hoje aqui. E aí tem um link. A pessoa clica nesse link, cai no golpe e aí, né? Não tem. O banco não manda ligação.
a gente tem aqui uma compra aprovada no valor de tal, Já me aconteceu muito no fornecedor tal. Se você não reconhece essa compra, digite 1. Já recebeu essa ligação? Desliga, vai ali e bloqueia essa chamada, né? A gente não faz ligação para o associado nesse sentido, a gente não tem esse relacionamento nesse formato. E a gente pede sempre que o associado ligue para a agência. Nunca dê a senha. Ligue para o seu gerente de conta, nunca dê a senha. Então, nos tempos que a gente está com muitos golpes na praça, assim... E eles vão se renovando. E eles vão se renovando e são muito criativos, né? Fazem um ambiente perfeito Exatamente. De um banco até, de uma central, e a pessoa fica Antes cega. chamavam Banco Sicredi, né? Eu digo, bah, são tão burros que não sabem nem fazer um golpe bem feito. Agora já é Cooperativa Sicredi, então eles vão se aperfeiçoando. Mas a gente precisa entender que diversas travas que a gente tem também são para a nossa própria segurança, né? Mas que a gente não liga, não pede senha, não pede os dados, não né? anuncia a compra. Não anuncia isso. Então, fala com o seu gerente, liga para a sua agência e não responde aquela ligação, não clica em links. É a melhor forma das pessoas não caírem nesses golpes. Infelizmente, às vezes a gente vê, porque a pessoa caiu, porque é muito bobo. A gente não pode também vilanizar a vítima. Quem são os vilões realmente são os golpistas. Agora, a gente hoje tem todo o emaranhado de informações para poder se proteger. Bom, eu falei aqui nesse primeiro podcast nosso com a Raquel Machado Santos, colega jornalista, mas que é coordenadora de relacionamento do Sicredi. Interessante. Quero te agradecer demais por esse papo bom aí que tivemos. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo mais informações para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, e uma honra ter sido a primeira convidada aqui desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Parabéns, Alex. Muito obrigado mesmo. Nós queremos dizer que esse episódio de hoje ele vai estar disponível em breve no Spotify e também no canal do YouTube como videocast. E mais os recortes que a gente vai fazer aí para as redes sociais, para o Instagram, para o Facebook e também para o nosso programa Conexão Rural, que vai ao ar todos os sábados a partir das 7 da manhã. Espero vocês nessa audiência e também em breve estaremos realizando a gravação de outro podcast. Muito obrigado pela tua companhia. Momentistas e circunstanciais, surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. Dê-lhe boca essas bocas cantoras, redentora da voz dos galpões. Dele pata e desata esse brado dos sagrados rituais dos fogões.